Agora está na hora de mandar beijo aí para o Rolim de Molho e Pimenta Bueno, que seguem com a programação local. Amanhã nosso encontro está marcado mais uma vez. Se quiserem, podem continuar com a gente pelo YouTube canal SIC TV. Vamos falar de moda, mas também de conforto, porque vestir-se bem e confortavelmente durante a gestação é importante tanto para a segurança da mãe e do bebê, quanto para elevar a autoestima da gestante. Então, por isso, estamos recebendo hoje aqui a Heloísa Tiossi, que é especialista na imagem e marca pessoal, para nos dar algumas dicas essenciais, então, para as gestantes, porque a gente sabe, né, Heloísa? A cabeça das mamães muda, o comportamento, os hormônios alteram, às vezes algumas se sentem desconfortáveis com as mudanças corporais, é tudo muito novo e às vezes elas se sentem um pouquinho inseguras e perdidas de como se vestir, né? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, bom dia, Renata. Com certeza, esse é um momento onde a gente percebe que elas passam por muitas alterações, alterações hormonais, alterações também do corpo. E essa é uma fase onde as mamães tendem a escolher tudo para o bebê e esquecer de si. Então é muito importante a gente lembrar como que a gente pode tornar esse momento um momento mais confortável para que elas possam passar por essa fase se sentindo bem. Tem alguns tipos de tecidos que a gente pode considerar aí mais confortáveis, então, para a mulher usar durante a gravidez? Com certeza. Nessa fase, o mais importante é o quê? É a gente focar em ela estar se sentindo confortável. Então, os tecidos que esticam um pouco mais, como por exemplo as malhas nesse momento, são muito importantes. A gente sempre pode olhar a etiqueta de composição da peça, essa etiqueta que vem dentro, que normalmente as mulheres costumam esquecer de olhar nesse processo de compra. Ela é muito importante, porque quando tem elastano, que também é um tecido que ajuda a esticar, isso faz com que ela consiga usar durante vários estágios da gravidez. Então, a viscose também é muito confortável. O próprio linho também, o algodão, para nossa região, que é uma região quente, ajuda bastante a ela se sentir mais confortável e poder usar durante estágios diferentes. E modelos de roupa? A gente tem alguns modelos que favorecem mais? Eu vou pedir aqui para você me acompanhar, Heloísa, para a gente tentar ilustrar, então, para o nosso telespectador, né? Nada melhor do que a gente ver ali algumas opções para ter essa ideia. Então, você separou aqui alguns modelos que a gente pode considerar mais confortáveis, então, para esse momento, certo? Exatamente. O tricô, ele é um grande aliado, então quando a gente vê peças mais caneladas ou o próprio tricô que estica, é uma ótima opção. Quando a gente fala também sobre essas peças que têm um elástico nessa parte do abdômen, então o elástico seja uma calça ou um short que tem essa estrutura, a gente pode também usar camisas mais oversize, que estão super em alta, e nessa fase você pode usar ali no começo ela mais fechadinha e depois mais aberta. Então são opções bem confortáveis e principalmente essas peças que deixam espaço ali para que a barriga possa ficar mais ajustada. Então peças mais evasês também são super interessantes. A gente tem, quando você falou do tricô, eu vejo muitas mulheres usando um chamado tricô modal, que ele é um tricôzinho, ele é mais fino, não é tão quente que para a nossa região, porque quando a gente pensa em tricô, já pensa, nossa, mas uma peça assim, é mais para uma região do sul, sudeste? Não, a gente tem um mais leve que vai acabar se adequando melhor ao corpo da mulher, né? Exatamente. O que é importante nesse momento é a trama. Então, quando ele é mais fininho e a trama é mais aberta, você consegue perceber isso puxando. Então, você dá aquela esticadinha, você vai ver que ele é um pouco mais leve, que ele abre mais. E aí não vai ser tão quente. O tricô que é mais pro frio, ele vai ter essa trama mais fechadinha. Então, na hora que você puxar, você vai ver que ele não abre tanto. É muito importante o toque nesse momento. E se eu souber escolher bem essas peças, elas vão se adaptando para os diferentes estágios da gravidez, né? Exatamente, exatamente. É aí que entra essa questão do elástico e de você, às vezes, comprar uma peça um pouquinho maior. O que a gente pode fazer? Às vezes, fazer um ajuste. Então, você compra um tamanho um pouquinho maior, manda ajustar ali na lateral e depois você consegue soltar e continuar usando essa peça em outros momentos. Dá para, nessa adaptação dos diferentes estágios da gravidez, eu brincar com peças... Em determinado momento vou usar ela mais fechada, depois vou abrindo, usando aberta ali, mais curtinha ou não? Com certeza, é o caso da camisa. Então a camisa, como ela tem botões, ela é excelente até para a fase pós-parto. Então na fase de amamentação ela vai servir bastante. E aí você consegue usar até, né, que aquela barriga ainda caiba naquela camisa. Depois que você vê que já não fecha mais, você usa como terceira peça, como a gente vê, por exemplo, nesse look, onde a gente consegue usar um top, um cropped, né, para
para mamães que gostam de deixar essa barriga mais aparente. E aí depois você consegue usar ela aberta. A mesma coisa essas calças que tem esse elástico. Você vai conseguir usar durante os meses que vão passando. Heloísa, algumas mães, elas encontram certa dificuldade, às vezes é no mercado, né? De encontrar essas peças. E muitas recorrem ali às leggings também, que acabam se adequando bem ao corpo. Como usar uma legging neste período de forma que ela não fique com aquela característica de academia ou de roupa colada demais? Tem alguma dica que você poderia dar nesse sentido? Uma ótima opção é usar aquele modelo bata, que é aquela blusa que também já deixa um espaço mais livre. Então você consegue colocar a leg, o sapato vai depender muito, as mamães às vezes gostam de usar um sapato mais fechado, pode ser um mule, por exemplo, com essa blusa mais soltinha, ou até uma terceira peça, um blazer, um colete, ele é muito bem-vindo nesse estágio da gestação também, porque aí você consegue mudar a cara da produção colocando esse blazer por cima dessa blusa com a leg, pode ser uma blusa mais básica, mas aí você coloca um colete, um blazer, um kimono, o que você quiser colocar de terceira peça para poder trazer mais sofisticação e também mudar a cara da produção. Você falou em sapato, a gente também tem algumas opções aqui, porque o sapato é muito importante a gente pensar ali em algo confortável por conta do peso, do cansaço, do inchaço dos pés, né? Isso. Durante essa fase, as mamães reclamam bastante de retenção. Então, isso é muito pessoal, algumas retêm mais líquido, outras menos. Mas os sapatos mais baixos vão ser os maiores aliados. Poucas mamães aí conseguem ficar no salto até o final. E se for usar o salto, um saltinho mais baixo. Mas a gente tem o tênis, por exemplo, tênis que são um pouco mais altos, vão ser ótimos para essa fase. A rasteirinha, e aí é interessante aqueles sapatos que tem um pouquinho de salto, aquela que é uma rasteirinha, mas tem um saltinho pequenininho, porque a gente consegue também preservar ali a questão da própria coluna, que é uma queixa frequente das mamães também. E os mules e mocassins, que são esses sapatos que são fechados na frente, né? O mule, ele é fechado na frente, mas atrás ele é aberto. Então também consegue trazer mais sofisticação e conforto para essa fase. Me corrija se eu estiver errada. Imagino que sandalinhas, rasteirinhas de amarração, com aquelas tirinhas muito finas, não sejam tão legais para esse momento, né? Justamente por conta do inchaço. Exatamente, aí é melhor essas que tem a tira mais grossa, como a gente vê aqui na imagem, porque aí ela consegue, mesmo que o pé esteja um pouquinho maior, ela consegue ter mais conforto. Tem erros assim que você considera comuns, Heloísa, nesse momento da gestação e que podem ser evitados para a escolha dos sapatos e das roupas? O que acontece muito é que às vezes as mamães compram sem muito critério. Então já pensa que vai passar pela transição, mas não pensa em como estruturar isso. É muito importante planejar. Como assim? Dá preferência para a gente usar peças mais neutras. Então fazer um armário cápsula, que a gente chama, que é uma forma de multiplicar esse guarda-roupa. Então a gente escolher peças mais neutras, então evitar peças muito estampadas ou às vezes muito coloridas que não combinam ali entre si. Outro erro comum é não levar em consideração a fase do pós-parto. Então, às vezes, elas compram uma peça que vai usar durante a gestação, mas se esquecem de que elas poderiam comprar uma peça que elas também iriam conseguir amamentar com mais facilidade, porque no pós-parto demora um pouquinho ainda para o corpo voltar. Então, ela também não vai conseguir usar as roupas anteriores. Então, focar em comprar essas roupas que ela consiga abrir, às vezes, ou de alcinha mais fina, que ela consegue abaixar para amamentar, ou de botões também para facilitar esse processo. Muito legal suas dicas. Tem outras dicas nas suas redes sociais? Quem quiser acompanhar o seu trabalho, como pode te encontrar? Com certeza. O meu Instagram é @heloisatiossi e lá a gente tem várias dicas gratuitas para você consumir ali o conteúdo. Estamos sempre trazendo novidades e também trazendo conteúdos sobre marca pessoal, que é uma coisa muito importante. Muito legal por estar aqui com a gente. Pode retornar semana que vem, viu? Pode deixar. Obrigada, Renata. Foi um prazer. Tá aí, boas dicas então para você de casa. Atenção, mamães, porque a gente faz sempre, aliás, mulherada, homens de plantão. Acho que é uma ideia de trabalhar aí a imagem das pessoas através da vestimenta e isso não está associado a pagar caro não, tá, gente? Então, eu acho que é uma boa a gente trazer novas dicas como essa aqui no nosso programa. Não, Thales? Você gostou? Sem dúvida alguma, é muito bom, muito bacana a gente poder trazer essa dica legal aqui para você que está assistindo o nosso Câmera Mais. Afinal de contas, a vestimenta fala muito, né? Ela comunica, né? Isso é muito bacana para a gente trazer esse tipo de tema aqui no nosso Câmera Mais. Aperte no inscreva-se e fique por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal.